Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui iniciando mais uma contribuição para o nosso trabalho aí com as senhoras. Já agradecemos aí aos quase 1000 inscritos do nosso canal. Queremos agradecer também às irmãs que têm contribuído aí com os comentários. Muito obrigado. E queremos pedir a aqueles que não são inscritos ainda que possam estar se inscrevendo no nosso canal, nos ajudando na divulgação, compartilhando esse conteúdo para que possa alcançar mais pessoas, que possa estar ajudando mais irmãos aí na realização da obra do Senhor. Amém? Nós temos como assunto para o trabalho de senhoras, foi orientado ali pelo programa Luz, Lâmpada para os Meus Pés, que foi divulgado hoje. Ficou ao critério a respeito das duas perguntas que nós trabalhamos. Então, assim, cada ministério tem uma forma de trabalhar a dinâmica, outros preparam a mensagem, e assim o importante é pregar a palavra de Deus. Então, nós temos as duas perguntas aí, foi bastante interessante, só que tem um detalhe que a gente não pode esquecer, que nada na obra do Espírito Santo é por acaso, é de forma aleatória. Tudo é feito de acordo à direção do Senhor. Então tivemos há 2 semanas atrás, estamos dando continuidade aos ensinamentos aí a respeito do posicionamento da igreja através da fé, com tanto envolvimento da igreja, de igrejas, de grupos evangélicos, em questão de política, filosofia, teologia e religião. A igreja cristã Maranata, ela tem um posicionamento através da fé. Nós entendemos que o nosso negócio, o nosso alvo é a eternidade. Fazemos a nossa parte, contribuímos com aquilo que é requerido de cada um de nós, que é a votação, de estarmos lá e tudo mais. Respeitamos tudo isso. Somos mensageiros de paz. Só que uma coisa nós temos que entender. Nós temos um posicionamento através do Espírito Santo. Nós temos um posicionamento para cada situação dessa. Política não transcende, religião não transcende, filosofia não transcende, teologia não transcende. O ensinamento que transcende é o ensinamento baseado na fé genuína que vem do alto, que resgata o homem deste mundo e leva o homem para a eternidade. E dando continuidade, o paralelo que foi pedido para poder estar fazendo com a saída do povo do Egito, com o arrebatamento da igreja. É algo extraordinário. Iremos comentar aqui um pouquinho a respeito da primeira pergunta relacionada a este assunto. A primeira pergunta que foi desenvolvida na Escola Bíblica Dominical. Qual foi a doutrina que ficou evidente como necessidade para a saída da igreja? Observe que Israel tinha um costume naquela época. Ele tinha os seus costumes e tudo mais. Só que o Senhor, quando ele visita o povo, que ele dá uma palavra ali já para a saída, o Senhor ele estabelece a sua doutrina. Qual foi a doutrina? A doutrina aqui foi a doutrina de corpo. A doutrina de corpo. Foi quando o Senhor ele revela para que a família se reunisse dentro do lar, né, e comesse do cordeiro. E houve uma orientação para que pudesse comer o cordeiro. Olha, coma o cordeiro, você e seus filhos comerão do cordeiro à saída do Egito. Não comereis dele nada cru, nem cozido na água, mas assado no fogo, cabeça, pés, fressuras, apressadamente, cajado na mão, direção do Espírito Santo, né? Os pés calçados fala do caminho, o lombo cingido com a verdade aqui. Então aqui a gente tem que entender que embora Israel ele tinha o costume de comer o guisado, provavelmente tinha o costume de comer alguma parte crua também, senão o Senhor não dava essa orientação, né? Qual é a preocupação do Espírito Santo no Novo Testamento? Assim como ficou estabelecida a doutrina de obra como corpo lá no Velho Testamento, nessa saída
do povo, nessa orientação, a preocupação do Espírito Santo é a valorização do cordeiro no corpo, do cordeiro todo. Ou seja, tem muitas pessoas hoje desvalorizando o sacrifício de Jesus. Tem muitas pessoas que não querem carregar as marcas, que não quer tomar a cruz, quer somente um Jesus histórico, quer somente um Jesus bonzinho que veio, só que ninguém quer fazer a vontade, os ensinamentos que foi deixado pelo Senhor Jesus Cristo. Outrora, comia parte crua, o cru aqui fala de você estar se alimentando da palavra na sua própria razão, no seu próprio entendimento, naquilo que você acha e naquilo que você pensa. Mas o que o Espírito Santo ele está definindo agora aqui para nós, assim como o Senhor definiu para Israel na saída lá, o Espírito Santo está definindo para nós aqui agora. Nada cru, nada cru. No momento em que nós iremos nos alimentar da palavra, ela tem que ser da mesma forma que o Espírito Santo está revelando. Porque a forma que o Espírito Santo revela, valoriza morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A morte de Jesus foi um preço muito alto para que nós venhamos aqui estar escolhendo o que nós queremos comer. Nós não podemos estar nos alimentando da palavra crua. Nós não podemos estar comendo do cordeiro cru. Não! A nossa razão, ela não transcende. A nossa razão não vai nos levar para a eternidade. Pelo contrário, nós iremos aqui nos estacionar, ficar parados, amassando barro. Israel tinha esse costume de comer o cordeiro, mas comia do jeito deles lá, do jeito que eles achavam que era certo, para ele, da forma que era bom. Você entendeu? Um comia partes cruas, outros comiam no guisado. O guisado é interessante, é muito interessante o guisado, porque você só escolhia as partes nobres. As partes nobres, o filé, aquelas que a digestão seria mais rápido, tudo mais, uma carnezinha mais mole, mais fácil de fazer e tudo mais. Só que tem um detalhe que no guisado não entra o que o Senhor orientou para que o povo comesse. No guisado não entra a cabeça, no guisado não entrava a frissura, o interior do cordeiro não entrava. No guisado também não entrava os pés. Então o projeto de salvação ele está alicerçado em 3 alicerces principal que move, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para nós hoje, o projeto de salvação ele está alicerçado nessas 3 bases. Se não existe salvação sem o Pai, não existe salvação sem o Filho, não existe salvação sem o Espírito Santo. O projeto de salvação está embasado na Trindade. Se os irmãos pegarem para poder observar as Escrituras, vai ver que os três elementos dentro da Arca da Aliança, havia 3 elementos. A tábua de Moisés, havia a vara de Arão e o maná. Cada um aqui, as tábuas aqui representando o Pai, o maná representando o Filho e a vara de Arão representando o Espírito Santo. Então não existe salvação fora do projeto. Então por que não o guisado? Porque o guisado não tem a presença da Trindade. Não tem a cabeça que é o mentor, que é aquele que direciona, é aquele que dá o comando. Não tem o caminhar, não tem os pés, que fala exatamente de Jesus, o caminhar, o caminho para nós rumo à eternidade. E não tem também a frissura, a parte interior do cordeiro. Interessante, as frissuras, o interior do cordeiro, a gente não consegue ver o processar dele, a gente não consegue ver o nosso interior trabalhando, mas a gente sabe que a forma como o Espírito Santo trabalha no interior, embora você não está vendo, mas daqui a pouco você vê o resultado. É Deus trabalhando na vida do irmão, é Deus libertando, é o Espírito Santo curando e livrando o homem da morte, e assim sucessivamente. Então não existe salvação sem o comando do Pai. Não existe salvação sem o caminhar pelo caminho que é o Filho Jesus. E não existe salvação sem a operação dentro do corpo, dentro do interior, que é o Espírito Santo de Deus. Não há. Então, nós precisamos entender isso.
porque sem isso não há salvação. A Arca da Aliança, ela tem esses 3 elementos. E a Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus no nosso meio. Então nós precisamos entender isso. Já já vamos falar aqui no assunto que foi colocado para que as irmãs trabalhassem. Por que eu estou fazendo dessa primeira pergunta? Que talvez alguma igreja vai fazer a dinâmica em cima da primeira pergunta. Ficou ao critério, o presbitério aqui, o pastor Gilson quando falou, que fica ao critério de cada ministério e assim sucessivamente. Então, nós precisamos entender isso. O que ficou estabelecido ali na saída foi a obra, o entendimento de corpo. O Senhor não vai vir buscar somente membros. Não, o Senhor vai vir buscar corpo. O corpo de Cristo. O cordeiro inteiro vai ser levado para a eternidade. Então nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo porque nos alimentamos do cordeiro todo. No guisado tem um detalhe interessante, que era separado as partes nobres e o restante era jogado fora. Então o Senhor orienta para que nada fosse lançado fora. Hoje não é diferente. Nós temos aí pessoas que estão escolhendo. Olha, não, eu quero ser só grupo de louvor. Não, eu quero só ser isso. Não, eu quero só ser aquilo. E o restante está jogando fora. Madrugada está lançando fora. O jejum está lançando fora. Os meios de graça estão lançando fora. A humildade está lançando fora. Então, a gente vai vendo que ninguém quer. Quando a gente fala a respeito da frissura, que é aquilo que está lá dentro, é muito difícil de se viver. O perdoar, tudo isso está no interior de cada um. A gente precisa ver a operação disso no meio do corpo. Então ficou estabelecido ali pelo Senhor. Embora até aquele período Israel comia do cordeiro cru e comia do cordeiro no guisado. Assado, agora ficou estabelecido o cordeiro assado. Para que não houvesse contaminação, para que toda a carne ela fosse experimentada pelo fogo, ela fosse provada pelo fogo. Então o fogo vem e ele mata a carne, ele elimina a carne, ele elimina a razão, ele elimina o eu, aquilo que achamos, aquilo que pensamos, a filosofia, a teologia, a religiosidade do nosso meio, a política do nosso meio. Tudo isso, o fogo ele vem exatamente para isso. Agora nós somos um corpo provado e aprovado pelo Senhor. Um corpo que passou pelas fornalhas, um corpo que passou pelas covas dos leões, um corpo que passou pelas perseguições. Nós temos exemplo de uma igreja que viveu tudo isso na prática. O que nós precisamos fazer é somente copiar isso. Precisamos copiar isso. Então tem pessoas, a religiosidade está aí, escolhendo as melhores partes do cordeiro. Jesus é o cordeiro, ele é a palavra é Jesus. Então tem pessoas que estão pegando a Bíblia, escolhendo só aquilo que lhe convém, aquilo que vai falar, aquilo que vai lhe trazer um respaldo para aquilo que eu gosto de fazer, para aquilo que eu gosto de estar no meio do pecado lá fora, mas a palavra vai pegar o texto da Bíblia e vai estar fazendo uma mistura de palha, de barro, e de acordo com aquilo que eu quero, para que eu não venha a ser transformado. Só que o que ficou determinado para Israel, olha, vocês estão saindo da escravidão agora, mas doutrinas vai ser estabelecida para vós. Doutrinas vai ser estabelecida para vós, senão não entrarão na terra. Então, meus queridos, não é diferente para nós hoje. Doutrinas está sendo estabelecida pelo Espírito Santo. Limite está sendo colocado pelo Espírito Santo. E nós não podemos transcender, nós não podemos sair dos limites do Espírito Santo. Por quê? Senão nós não entraremos na terra prometida. Senão o mar não vai se abrir. Senão o arrebatamento não vai acontecer para nós. E o que vai acontecer? Faraó vai nos alcançar e seremos destruídos. Então, se os irmãos pegou a escola bíblica dominical, Abraão ele tinha um posicionamento. Abraão tinha um ensinamento que levava por onde ele passou, aonde ele montou o seu acampamento,
o altar estava junto. Então não importa se é na minha faculdade, eu vou levar o meu altar, porque o altar do Senhor, ele é móvel. Eu vou para a faculdade, eu levo o meu altar e vou montar o meu altar na faculdade. Todos vão ver que eu sirvo a um Deus vivo. Foi esse o ensinamento que Abraão deixou pelos lugares onde ele passou. Dentro do meu casamento, vou montar o meu altar. No meu local de trabalho, vou montar o meu altar. Na minha vizinhança, o meu altar vai ser montado. A preocupação do Senhor com a igreja agora é esse entendimento. O altar tem que ser montado. O entendimento de obra como corpo tem que ser de forma veemente no meio do povo de Deus. Porque se nós não tivermos esse entendimento de obra como corpo, não tem como o Espírito Santo agir nas nossas vidas. O Espírito Santo é o sangue. É o sangue que nos une, é o sangue que circula dentro do corpo, é o sangue que movimenta, é o sangue que traz saúde para os membros do corpo. Precisamos entender isso. Então aquele cordeiro foi revelado para comer todo, nada podia ser lançado fora, nada. Então aqueles que pegavam aqui o seu guisadozinho, não querendo a direção do Senhor, não querendo o caminhar do Filho e não querendo viver a operação do Espírito Santo. Olha, não existe salvação dentro desses parâmetros. Não existe. Não existe salvação fora desses parâmetros. Salvação está dentro da direção do Pai, está dentro do caminhar do Filho e está dentro da frissura, da operação do Espírito Santo dentro do corpo. Amém? Que os irmãos possam entender isso direitinho. Então nós vamos aqui para a segunda pergunta. Quando Moisés fez o primeiro pedido a Faraó para libertar o povo de Israel, qual foi a palavra de ordem? Qual foi a palavra de ordem e o motivo usado por Moisés? Aqui tem um detalhe interessante, um detalhe muito interessante neste ensinamento. Por quê? Porque Faraó, ele não conhecia o Deus dos hebreus. Então o versículo 3 aqui, do capítulo 3, e eles disseram, o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias, ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor. E ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então, Faraó não conhecia esse Deus. Quando Moisés chega e fala assim, olha, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que eles façam uma festa lá no deserto em meu nome. Aí Faraó diz, mas quem é este seu Deus que eu não conheço? Aí ele diz, olha, e eles disseram, o Deus dos hebreus. Faraó não conhecia. Lá no Novo Testamento nós temos a confirmação disso aqui. Há um povo que não conhece o Deus dos hebreus. Há um povo que não conhece o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Lá em Atenas, Paulo, quando chega, ele vai vendo que era um povo muito devoto, era um povo que tinha altares para tudo quanto há deuses. E tinha um pequeno altar escrito ao Deus estranho, para que não se esquecesse de ninguém. E Paulo observa, ele vai vendo ali aqueles altares grandes, outros pequenos e tudo mais. E ele vê aquele pequenininho lá, desprezado, o qual ninguém cultuava, ninguém conhecia e tudo mais. E foi exatamente este Deus que Paulo apresenta para Atenas. É esse Deus que nós conhecemos, que outrora para Faraó lá fora no mundo é um Deus estranho, é um Deus irreconhecível. Mas para nós que ouvimos a sua voz e seguimos pelo caminho, nós cremos. Este Deus, ele é poderoso. Este Deus, ele é muito grande. Amém? Ele é muito grande. E a pergunta é exatamente essa. A pergunta é, para cada um, em cada mensagem a gente não pode deixar de fazer a aplicação profética. Ah, mas na minha igreja não prega mais nas quarta-feiras. A gente só faz a dinâmica. Mas não deixe de fazer as aplicações proféticas, porque é a revelação que vai trazer os da escuridão para a luz, que vai fazer o cego voltar a ver, que vai fazer o morto ressuscitar, que vai fazer o mudo falar e o paralítico andar. É a revelação do Espírito Santo. Então a pergunta para a igreja é exatamente essa. Você vai virar para a igreja, para as irmãs.
o Deus dos Hebreus lhe encontrou aonde você estava. Qual era a situação de Israel? A situação de Israel era amassando barro, junto com palha, sendo escravizado. A carga era aumentada a cada dia por Faraó. Faraó tirou a palha que o povo tinha que buscar, mas ele não poupou o sacrifício. Continue, a produção tem que continuar. Então não foi diferente conosco. O Deus dos Hebreus, quando ele nos encontrou onde nós estávamos lá num charco cheio de lodo, escorregava e caía, levantava e amassava barro, vivendo em Lodebar, em uma vida sem sonho, de desilusão, de destruição, de pecado, aonde não havia mais saída. E o Deus dos Hebreus falou aos nossos ouvidos. Foi assim que Deus se revelou a Moisés. Aos ouvidos de Moisés, falou com ele e trouxe ânimo ao seu coração. Mas qual era a situação de Moisés? De fugitivo, de um homem procurado por Faraó. Moisés era procurado por Faraó para morrer. E não era diferente conosco também. As nossas vidas estavam condenadas à morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando Moisés ele chega e fala assim, o Deus dos Hebreus nos encontrou, louvado seja o nome do Senhor. O estado era crítico, mas agora, olha o posicionamento. Moisés falava com Faraó frente a frente, porque havia um Deus que falava através dele, havia um Deus que operava através dele, havia um Deus que fazia maravilha através dele. Não é diferente com a igreja do Senhor. Nós também temos um Deus que fala através das nossas vidas, um Deus que opera através das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa-nos ir a caminho de 3 dias. Deixa-nos ir a caminho de 3 dias. Aqui fala exatamente de um projeto de morte e ressurreição. É um momento em que, quando tudo parecia perdido, Jesus ele vence a morte. E aí o texto é descrito dessa forma: tragada foi a morte pela vitória. Observe que, a caminho de 3 dias, o povo caminhou e chegou exatamente aonde? Exatamente ao Mar Vermelho. Faraó sabia, porque ele conhecia aquele trajeto. Ele sabia que 3 dias caminhando chegaria ao Mar Vermelho. Faraó sabia qual era o rumo que aqui o povo de Israel tinha tomado. Sabia que o povo tinha ido pelo deserto. Sabia que no meio do deserto havia o Mar Vermelho. E com 3 dias de caminhada, eles chegariam ali. Meus queridos, o que Faraó não sabe é algo que a igreja também não sabe. Mas sabe por que a igreja não sabe? Porque a igreja está perdendo a dependência do Espírito Santo. Porque a igreja está deixando de ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz que o dia e a hora nem o Filho sabe. Mas haveria sinais no céu, na terra e no mar. Então, ou seja, haveria sinal no céu. Qual é o sinal no céu? O sinal no céu está descrito em Apocalipse. E houve silêncio no céu por meia hora. Este é o maior sinal do arrebatamento da igreja. É um sinal no céu. Porque a eternidade, ela vive em constante movimento. Porque não existe noite. O dia raia constantemente. O louvor não cessa na eternidade. Mas este período agora, que é o tempo do breve, segundo a Bíblia, o céu parou por meia hora. Sabe por quê? Porque toda a eternidade está voltada, todos os anjos na glória. O Senhor Deus está de lá observando este momento crucial da igreja. Que momento é este? É o momento do arrebatamento da igreja. É o momento em que o mar vai se abrir. E Faraó não sabe disso. Porque a igreja ela caminhou aqui no deserto. Passamos pelo deserto por 3 dias. Mergulhamos no mistério da morte e ressurreição de Jesus. E tragada foi a morte ao 3º dia. Meus queridos, nós estamos vivendo exatamente este período agora, em que o mar vai se abrir e a igreja vai passar pelo meio do mar,
pelo meio do sacrifício. A igreja vai mergulhar nos mistérios do sangue de Jesus. O sangue que salva, o sangue que liberta, o sangue que renova, o sangue que cura, o sangue que traz saúde para o corpo. Meus queridos, nós estamos falando de obra como corpo, de doutrina que ficou estabelecida. Daquele dia em diante, o cordeiro não seria mais comido cru, o cordeiro não seria mais comido cozido nem guisado, o cordeiro daquele dia em diante seria comido assado, e seria comido todo, e nada seria lançado fora. Isso se chama doutrina. A preocupação do Espírito Santo é exatamente essa. Para que ninguém esteja lá, uma parte da igreja comendo cordeiro cru, outra parte da igreja comendo o cordeiro cozido e outra parte comendo assada. O objetivo é que haja uma só doutrina no meio do povo de Deus. O cordeiro assado, louvado seja o nome do Senhor. Não podemos esquecer disso. Faraó não contava com isso. O inimigo também não contava que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. E a Bíblia diz então que tragada foi a morte pela vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali estava o povo condenado perante o mar vermelho. Estava condenados, porque Faraó estava vindo. Faraó sabia que eles parariam ali no mar vermelho. Então vamos lá de encontro e vamos vingar o povo. Israel não conhecia o Deus dos hebreus, que nos encontrou lá no Egito, que nos tirou de lá, que nos libertou, que nos deu grandes sinais. Faraó não tinha esse conhecimento, mas nós temos. A igreja que entendeu as doutrinas do Espírito Santo, ela sabe a que hora da noite ela está vivendo. Ela sabe de onde veio, maçã do barro. Foi de lá que nós viemos, maçã do barro. Saímos de lá. Sabe aonde nós estamos? Nós estamos agora perante o mar vermelho, à espera da abertura do mar. Meus queridos, nós estamos aqui aguardando. A abertura do mar. E sabemos também para onde nós estamos indo. Atravessaremos o mar e entraremos às mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Para que ofereçamos sacrifício, um culto. Não temos motivos aqui nesta terra. Faraó sabia que nós não tínhamos motivo nenhum para glorificar. Não tínhamos motivos para poder fazer festa. Se éramos escravos. Mas o que ele não sabe é que o Deus que opera no nosso meio é um Deus poderoso. É um Deus vivo que conserva a nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento. Sabe por quê? Simplesmente pelo fato de obedecermos a tua voz e de vivermos as suas doutrinas. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que essa contribuição possa ter ajudado as irmãs. Tem mais algumas coisas, mas já está longo demais. Pestilência, a espada, mas aqui fica o critério de cada um de buscar. Caminho de 3 dias, então não esqueça. Morte e ressurreição. Faraó esperava pegar eles lá, na entrada do mar. Mas aí quando ele chega, o mar já estava aberto e o povo já estava escapando da morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a abertura do mar vermelho e a vida para aqueles que creem na sã doutrina do Espírito Santo. Tem muita gente perdendo porque não gosta de escola bíblica dominical, porque não gosta das contribuições que vêm do presbitério. Meus queridos, o que o Espírito Santo está estabelecendo para nós nesses últimos dias consiste em obediência àquilo que vem da eternidade. Não fique você aí acertando o seu relógio por homens comendo do cordeiro cru ou escolhendo as partes especiais do cordeiro para poder comer. Cumpra o que as Escrituras estão dizendo. Coma do cordeiro assado, coma os pés, coma a cabeça, coma as fissuras, se envolva com o projeto de salvação.